Olá pessoal, aqui Sérgio Toledo do CGM Talks. Hoje eu estou aqui com uma figura super interessante aqui do nosso meio, né, de comunicação, que é o Nelson Neto, apresentador do canal super interessante, vocês vão gostar demais, Na Rodoviária com Nelson Neto. Então, Nelson Neto, olha, muito prazer de te conhecer Prazer é meu, pessoalmente. Sérgio. E muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso chamado aqui na nossa convocação meio aqui do CGM Talks. Sérgio, eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Gratidão. Obrigado. Ótimo, Nelson, já vou contar a história, né, de por que que ele está aqui, como ele está aqui, que é uma história interessante, né, de colegas de trabalho, de apresentação, né? Antes eu vou fazer só uma pausazinha aqui para os nossos patrocinadores, que é o Coworking Hangar 5, que fica no Lago Norte, que é um espaço de compartilhamento, né? Onde você pode fazer reuniões, um espaço super chique, super luxuoso, assim, bem composto e bem tecnológico, para você fazer uma reunião de negócio, para você fechar um negócio, para você que está aqui em Brasília trabalhando ou estudando e precisa de um lugar também calmo, tranquilo, com toda a tecnologia e excelente atendimento. Procure o Coworking Hangar 5, você vai ficar super feliz, tá bom? Vamos lá então. Meu caro Nelson Neto, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse quem é você, na linguagem do Caetano Veloso, que eu gosto muito de fazer essa pergunta para os nossos convidados, olhar no rosto dos nossos candidatos, dos nossos convidados assim, e perguntar, igual o Caetano Veloso, careta, quem é você? Rapaz, eu sou o Nelson Neto. Quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo junto com a gente esse podcast. E sou o idealizador, o apresentador do Na Rodoviária com o Nelson Neto, que é um perfil no Instagram onde nós damos voz às lideranças comunitárias, aos moradores do Distrito Federal e falamos sobre temas, sobre demandas importantes das regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Falamos de política, do cenário político, tudo que vem acontecendo aqui, com o objetivo de ser um elo entre a sociedade civil e o governo do Distrito Federal na busca para atender essas demandas dessas populações, dessas regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Muito bem. Você já deve ter percebido aí na hora como é que o Nelson Neto fala muito bem, não é? Ah, obrigado. Ele coloca as palavras, os termos muito bem, tem uma postura diante das câmeras e fala para o público muito bem. E isso tem a ver com por que ele está aqui hoje. Eu assistia desde o início, comecei a ver uns vídeos do canal Na Rodoviária com o Nelson Neto, e aí o que me chamou a atenção, logo de cara, foi a postura do Nelson Neto, a sua postura, os termos muito bem colocados, muito bem empregados, a forma de falar e também, vamos lá, não são termos rebuscados, são termos bem colocados que chegam ali ao público de maneira que seja compreensível para todos. Isso é muito importante, né? Depois, os temas que o seu canal aborda, que são temas assim que interessam muito à sociedade, ele apresenta problemas da sociedade, mas ele vai ao campo de batalha, tá? Ou na rodoviária, ele vai lá na rodoviária, ele vai no hospital, ele comenta sobre temas gerais também que interessam, que impactam a sociedade, traz soluções, busca soluções, dá sugestões, isso é muito importante, né, Nelson? Oh, E ele fala diretamente com o público, não é um canal fechado em gabinetes e nem que se propõe a falar somente com autoridades. Ele fala com os dois lados. Isso é muito importante. E o que me encantou com o Nelson Neto foi um vídeo que ele fez, que eu já tinha falado com ele umas duas vezes, né, Nelson? Lá, poxa, colega, foi, olha, foi. parabéns pelo seu tema, pela sua apresentação, achei muito legal e tal, né? E eu já tinha essa curiosidade sobre o canal do Nelson Neto e da figura dele. E aí ele entrou num tema que depois ele pode citar aí para vocês qual é o tema e o vídeo onde está, em que ele fala justamente é,
dessa importância da gente valorizar os amigos, valorizar a família, valorizar a afetividade, a amizade e ter cuidado com essa polarização, tá, pessoal? Esquerda e direita e fake news e tal, e da gente se preocupar com a dessensibilização da gente, a gente colocar a política na frente do fato, na frente, né, à frente ou acima da família, do amigo, da amizade. E nós falamos sobre isso também aqui no nosso canal CGM Talk, sabe? Eu me preocupo com isso, porque a gente gosta de mostrar a notícia e para o público, de preferência, né, com mais de uma fonte aqui citada no jornal e tudo, e o público dá opinião. A gente só pergunta, é certo ou errado, é justo ou injusto? Faz enquetezinha, vocês sabem, né? Vocês votam lá, para a gente ter aquela opinião do público mesmo real. E a gente aqui, tá, pessoal, em momento nem o meu canal, a CGM Talks, e nem o canal na rodoviária com o Nelson Neto, jamais a gente incentiva o direcionamento político e ideológico de ninguém, para um lado ou para o outro. A gente mostra o fato e o julgamento é de vocês. E aí, foi isso que me encantou no Nelson Neto, justamente um vídeo falando sobre isso, sobre o quanto a gente precisa se humanizar, voltar ao que a gente era, voltar ao que as famílias eram, ao que os amigos eram, e tratar o ambiente político, o cenário político, de forma mais técnica, mais compreensiva, mais flexível e deixar que o outro tenha a opinião dele. Né? Você pode tentar argumentar e tal, mas sem briga, sem ofensa, sem agressividade. E aí eu vou fazer um cumprimento novamente aqui para o Nelson Neto pelos temas que ele trata. Então, Ô, o Sérgio, cumprimento é obrigado. por isso. Obrigado. Tá bom? Me sinto lisonjeado, cara. Esse tema que você abordou, Sérgio, ele está muito relacionado ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? A questão da polarização, ela não é saudável nem para nós, cidadãos, e nem para os próprios parlamentares, né? E esse tema ele abordava exatamente isso, né? Por uma semana que nós tivemos ali de muitos fatos, muitos acontecimentos que marcaram aquela semana. Estamos falando do movimento que o Nicolas fez, né? E aí caiu um raio lá naquele lugar. Eu fui para lá cobrir, sim, né? sim. E aí você se deparar com comentários de pessoas nas redes sociais achando aquilo bom, comemorando que pessoas se feriram, que pessoas foram parar no hospital, isso não faz sentido algum. E aí, em contrapartida, eu estava lá e eu ouvi o Nicolas dizer, naquele momento lá, o Nicolas fala que nós precisamos acabar com os nossos inimigos. Isso desperta no eleitor um sentimento que não é o sentimento que nós buscamos com relação à política, que nós precisamos buscar, não é esse. O que nós precisamos entender é que quando nós, cidadãos, entendemos que a sensatez ela se sobrepõe à minha ideologia, se eu for sensato, eu consigo fazer com que as minhas ideias, as minhas decisões, as minhas avaliações, elas estejam alinhadas com o que precisa acontecer na minha decisão política. Né? Eu não preciso olhar alguém que pensa diferente como eu, né, como inimigo. De forma alguma. Né? Eu não preciso entender, eu preciso entender que, seja de esquerda ou de direita, vai ter algo bom e vai ter algo ruim. E aí, nesse momento, é que nós devemos fazer a divisão. Eu vejo parlamentares hoje, isso me entristece muito, que porque o cara que cometeu o fato que está sendo investigado por corrupção, ele é do meu partido, ele é de esquerda ou ele é de direita, eu fico calado. Quando é o contrário, eu quero falar. Aí eu meto o pau, eu falo. Eu acho que esse é o grande problema que a gente vive e tem feito com que nós tenhamos tomado decisões e façamos escolhas erradas na hora do nosso voto. Isso é verdade, concordo plenamente com você. E, pessoal, o que o Nelson Neto tá falando aí, eu me lembro de um episódio que eu particularmente, assim, né? Né? Até hoje eu fico chocado, que foi o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, onde morreram ali na hora mais de 3.000 pessoas. E colegas meus, amigos meus de muitos anos, por ideologia partidária, comemoraram
a morte de 3.000 pessoas. Inclusive foram tomar cerveja no bar. Eu acho que não se faz isso. Eu não estou negando o sofrimento de países que os Estados Unidos interferiu. Não estou negando. Sim, sim. Não estou negando uma visão supremacista que os Estados Unidos têm de vez em quando, e até hoje, principalmente, tem. E não estou negando o sofrimento dos outros povos, mas comemorar o ataque às Torres Gêmeas, onde morreram 3.000 pessoas de todas as nações, inclusive de nações mais fragilizadas, mais pobres, né, vamos dizer assim, que migram para os Estados Unidos trabalhar. Ali tinha gente... Em busca de uma vida melhor. Não é? Para eles e para as famílias. Né? Então, é mais ou menos por aí, pessoal. A gente tem um projeto, a gente tem que ter... Qual é o lado nosso? O nosso lado tem que ser o lado da sociedade, o lado do meio ambiente, não é isso? O lado do trabalho, o lado da educação, da saúde, da segurança. Se tem um bom projeto, a gente vota, ou a gente escolhe, ou a gente aplaude o bom projeto. Você não vai, de jeito nenhum, ter um político que você estima, que você gosta dele, você vai votar nele, mas ele te apresenta um péssimo projeto que vai ser ruim para a sociedade, e mesmo assim você vota nele por um fanatismo, por uma fidelidade, não é? E mais do que isso, Sérgio, desculpa te interromper. Sim. O que a gente tem visto hoje é o seguinte: parlamentares que foram eleitos fazendo cortes para as redes sociais. Eles se utilizam desses cortes para engajar, para ganhar seguidores, para ganhar pessoas que se identificam com aquelas pautas que eles defendem. Mas se você for lá na Câmara, se você for lá no Senado buscar quais são os projetos de lei propostos, aprovados, não tem. Então, assim, é muito fácil você ir para frente de uma câmera, gravar videozinho de impacto para poder impactar seus eleitores, mas em benefício da população você não fazer nada efetivo, que é o que a gente tem visto todos os dias. Mas esses parlamentares, eles sabem que o público não vai lá checar quais projetos, quantos projetos ele aprovou e a população brasileira não faz isso. Quais projetos são a favor ou contra a população. É uma pena. Do deputado, do senador, do prefeito, do governador que ele votou. Você tem toda a razão. Não é isso? Exatamente. Eles não vão. Às vezes por falta de conhecimento tecnológico, às vezes por falta de interesse e às vezes pela máxima que eu detesto, que vocês já vão saber, de dizer assim, o fulano ou o presidente, o fulano nunca erra. Quem é que não nunca faz erra? Sentido isso. Então ele vota com aquela certeza de que não, convicção, fulano nunca erra, se ele fez isso está certo, pelo amor de Deus. Não é assim, né? Nelson, eu quero te perguntar o seguinte, eu fico curioso, né? Porque a gente fala na internet e a gente parece meio doido assim, né? Com, às vezes, familiares, amigos e tal, né? Eu quero te perguntar, de onde surgiu a tua ideia de criar o canal? Por que surgiu? De onde surgiu esse estalo? Vamos lá. O Na Rodoviária com o Nelson Neto, ele nasceu com o desejo realmente de dar voz à população. Tá. Lá em casa a gente tem um projeto social, vai fazer 20 anos agora, ajudamos pessoas em estado de vulnerabilidade social no Distrito Federal, e a gente entende que só isso não é suficiente. Essas pessoas precisam de voz, elas precisam ser enxergadas, precisam ser vistas. Os problemas nas localidades onde elas moram precisam aparecer. Eu falei, puxa, eu preciso dar voz para as pessoas, especialmente as pessoas que vivem nos lugares mais carentes aqui do Distrito Federal. Sim. Mas eu não consigo estar fisicamente, é humanamente impossível para mim, estar em todas as regiões administrativas para conversar com essas pessoas. Sim, e para ouvir essas pessoas. Como é que eu faço para ouvir esse povo? Falei, rapaz, rodoviária do Plano Piloto. É na rodoviária do Plano Piloto onde passa o maior fluxo de moradores de todas as regiões administrativas. Eu vou entrevistar essas pessoas lá e eu vou conseguir fazer com que os problemas daquelas regiões, sem que eu precise estar lá, eles cheguem até o governo do Distrito Federal por meio da minha voz. Então surgiu com esse objetivo. Excelente ideia, te parabenizo pelo objetivo, pela ideia. Obrigado. A gente às vezes fica parecendo meio doido com os familiares, porque às vezes a gente tem aqui, e você deve ser igual eu, você sabe como é. A gente tem uma ideia e eu sou assim, cara, a ideia cai como um raio na minha cabeça
não dá nem tempo do raio correr pela terra, eu já quero realizar ele na hora. E até porque eu me confesso, tá, pessoal, uma pessoa, embora não pareça, porque eu faço muitas atividades ao mesmo tempo, mas eu me confesso desorganizado e preguiçoso. Preguiçoso no sentido de que se eu tenho uma ideia, eu tenho que realizar ela logo, eu tenho que executar ela logo para que a minha preguiça não se sobreponha à minha ideia e me bloqueie de fazer, tá? Então, para mim, o meu canal aqui surgiu mais ou menos com essa ideia também, de divulgar para mais pessoas. A minha origem de formação, eu sou professor de geografia por origem, dei aula em colégios particulares, né, cursinhos para concursos, etc., fundação educacional, e depois me interessa também muito a área de meio ambiente, tenho um mestrado em gestão ambiental e territorial na UNB, já te digo por que eu vou chegar a isso, por que eu estou falando isso. Não concluí um doutorado em resíduos de nanotecnologia na UNB, mas eu vou puxar para o que você respondeu agora. Nós fizemos uma entrevista com o monge Sato há 3 dias, que é o monge budista lá do templo budista da Asa Sul. Super conhecido, a pessoa extremamente carismática, generosa, e ele me disse exatamente isso. Ele me disse: Sérgio, eu gostei muito do seu canal, eu estou muito encantado com o seu canal e eu queria que você me auxiliasse a falar para mais gente dessa forma, porque eu não tenho conhecimento tecnológico. Os meus netos e filhos riem de mim porque eles não querem falar comigo porque eu não tenho conhecimento tecnológico. Então eu falei para ele, ó, tá, e Monge Sato, falo para o senhor diretamente novamente, o senhor está convidado a vir quantas vezes quiser aqui ao CGM Talks, inclusive com lideranças, isso cai também no nosso assunto, com lideranças religiosas de outras vertentes religiosas, conversar, ver onde converge. Onde diverge não tem problema, mas teremos Monge Sato aqui com outras lideranças religiosas também, exatamente para parar com essa agressividade, com essa separação, porque está muito entremeado, né, pessoal? Vocês sabem a questão política com a questão religiosa no Brasil. Muito. Então, o Monge Sato falou exatamente isso. Eu preciso falar para mais pessoas. Depois, esse preciso falar é porque tem gente que não tem escolha. E eu acho que é o teu caso, Nelson Neto. Você não tem escolha de não falar. Eu quero falar ou não quero falar. Você mesmo falou que você tem um projeto lá, né? De assistência, ajuda às pessoas mais frágeis. Então, esse projeto ele não saiu do nada. Esse projeto saiu da simples determinação de que você tem que fazer esse projeto e que você tem que falar para mais pessoas. Às vezes a gente não tem escolha. Foi o que eu falei também para um psicólogo. Eu vou mandar um beijo para você, para o psicólogo que sabe quem eu estou falando, tá bom? E eu vou falar o nome aqui, eu vou falar do Bruno. Nós, em uma das situações, eu falei para ele, ele falou da vontade de falar, tem algumas coisas no canal, e ele disse que ficava meio assim entre falar mais diretamente ou não, e eu falei, vou falar direto olhando para ele de novo. Bruno, você não tem escolha, você não tem chance, você tem que falar para mais pessoas, para Brasília, para o Brasil, para o mundo todo, porque ele é um psicólogo muito importante, com um trabalho muito importante, justamente, né, no interior, né, na mente da pessoa, que impacta em vários setores. Então, não é opção nossa. A gente tem que falar para mais pessoas, para o mundo, para divulgar o nosso trabalho, e o nosso trabalho é de quê? Ajudar as camadas mais frágeis da sociedade, principalmente, não que haja discriminação com empresas, com empresários, tá? A gente quer buscar um equilíbrio e até conscientizar no que a gente puder. Eu sei que tem muitas empresas conscientes disso, muitos empresários também. A gente não divide classe social, a gente quer juntar, né, aproximar as classes sociais, não precisa ser financeiramente, mas precisa ser pelo menos em questões humanitárias, né, de saúde, de educação, de segurança, de acesso à tecnologia. Então, era essa a minha curiosidade, você respondeu muito bem. A gente não tem escolha, meu caro. Eu costumo dizer que. Engraçado você falar isso, mas eu costumo dizer que eu não vim a esse mundo a passeio, então eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu acho que eu ainda tenho muito a fazer, o caminho está só começando,
E a ideia é seguir, né? Seguir plantando para poder colher lá na frente. Quando eu falo de colher, é no sentido de conseguir realmente ajudar as pessoas da forma que eu gostaria. E eu já digo que você está ajudando efetivamente. A forma que você gostaria vai chegar lá na frente, mas olha, eu fico de olho no teu canal. A gente tem inveja também, tá, do seu Ah, canal. que Eu isso, vou por declarar favor. aqui publicamente para vocês. Sabe os 7 pecados? 7 pecados capitais? Eu acho que tá faltando um monte para mim, tá? Eu tenho muito mais do que 7. Confesso aqui publicamente, olhando nos olhos do Nelson Neto, eu tenho inveja do teu canal, tá? Ô, rapaz, isso é Porque uma honra para eu mim. acho Obrigado. que o seu canal, cara, você é muito mais sangue nos olhos, de ali, sabe? Você sabe que entrevista é engraçado, né? Para o que você não sabe, de 10 entrevistados, 11 não querem dar entrevista, não é? É E às verdade. vezes até o É, pessoal da comunicação. E é. aí você tem que dar aquela forçadinha e tal. Mas eu tenho inveja nesse sentido de, poxa, eu quero pegar as coisas que me encantaram no canal do Nelson Neto e também ir mais para a rua e, sabe, além do nosso podcast, a gente tem também um canal de notícias e um canal de profissões, que é um ecossistema que a gente integra a empresa ao profissional liberal, aos a patrocinadores, aos fornecedores, né? Também a Sim, gente sim. vai mais na rua nesse sentido. Mas me inveja o teu canal dessa forma, a tua forma de falar, a tua forma de atingir o público. E eu digo que já está dando muito resultado, porque eu fico lá, ó, vigiando o teu canal, eu vejo vídeo lá com 400 mil visualizações, Loucura isso, 300 né, mil, cara? e a gente Eu fica, nunca imaginei, Sérgio. e a gente fica Nunca contente, né? imaginei. Nossa, para mim é o reconhecimento do trabalho. É, Sim, para mim é como assim, o trabalho que eu estou fazendo, ele está chegando às pessoas e está fazendo sentido para aquelas pessoas. a gente comemora, né, Nelson? Não São sei- muitos Olha, comentários, muitos seguidores chegando. eu fiz uma entrevista, pô, isso é o sucesso da gente, né? Eu fiz É. uma entrevista com o deputado Reginaldo Veras, do Sim, PV. Você conhece o deputado Reginaldo conheço, Veras? conheço. Conheço o deputado Reginaldo Veras há muito tempo, ele trabalha muito pela educação e pelo meio ambiente, principalmente para as escolas públicas, levar cadeira, carteira, tecnologia para as crianças mais carentes, etc. E é um ícone da educação, da escola, dos concursos públicos aqui em Brasília, ele tem um público imenso. E aí fizemos o podcast com ele no gabinete dele, ele está se lançando a candidato é, a deputado federal novamente, concorrer nesse ano, e ele já anunciou no nosso canal, né, no podcast CGM Talks, que ele pretende em 2030 se candidatar a senador ou governador pelo DF. Então ele está aqui fazendo tal, e, poxa, quando eu vi lá que fiz os cortes dele, fizemos 10 cortes para ele, lançamos 5 cortes. Com 5 cortes, ele já atingiu quase mais de 500 mil, né, visualizações, né, Ismael? Ismael é o nosso operador ali, o nosso, que eu sempre erro o nome da empresa dele, mas é o Grupo IA, né, de marketing. Então, com 5 cortes, já alcançou mais de 500 mil Isso é visualizações. sinal de que o teu É, programa, o teu canal também está fazendo sentido para quem está tá assistindo. fazendo Isso é sentido. legal. Claro que tem o peso de quem estava aqui com você, né? Sim, Mas, obviamente, é. você também tá dando O relevância. peso do deputado Reginaldo Veras é forte. É. E aí tem mais 5 cortes, né, Ismael, para lançar ainda. Ele vai, ou mais, né, vai chegar, vai bater aí mais de 1 milhão de visualizações tranquilamente. E aí eu vou te perguntar uma curiosidade. Vai lá. Se você faz que nem eu, vamos falar agora de um pouco de narcisismo, tá, pessoal? Você assiste, quando você faz o teu vídeo, você assiste ele várias vezes, fica assistindo, tal, rever. Você faz isso? Dezenas de É vezes. mesmo? É naquele momento que eu vejo onde eu errei, onde eu posso melhorar. Mas eu fico assistindo, eu olho, porque tem uns que me encantam, tem uns que eu não gosto. E aí tem a coisa do narcisismo, né? Eu não sei se é narcisismo, mas eu acho que o ser humano, nós precisamos reconhecer aquilo de bom que nós fazemos. Isso não é ruim, não. É. Eu olho É. alguns vídeos e falo, puxa, caramba, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso.
né? E aí Sim, você vai lá, faz, o trabalho é bacana, você tem o reconhecimento de outras pessoas, as pessoas chegam e falam, cara, o trabalho que você está fazendo, como você fez comigo aqui, isso sim, me fortalece para continuar fazendo, sabe? E aí não é aquela história do ego, não. Eu tenho zero ego, zero, zero, zero. Mas é gostoso, é bom você ver que o sim, trabalho que você está desenvolvendo, ele é um trabalho, está sendo um trabalho bem feito. sim. Eu já confesso o meu narcisismo de cara. E eu sou menos técnico do que o Nelson Neto, tá? E não somos jornalistas. Você é jornalista? Eu não sou Eu jornalista, eu também sou não. professor É. de formação. Qual a tua ofício? Eu me formei em relações públicas, me especializei em marketing, trabalhei a vida inteira com marketing. Ah, tá Mas muito sempre dentro. amei câmera, microfone, sempre gostei muito. Eu não, eu sou um peão da Sempre gostei de falar. geografia, sou um peão da geografia infiltrado na comunicação. Olha aí. Porque quem é da comunicação é meu irmão, Luiz Carlos Toledo Pereira, grande abraço. Meu irmão, meu mentor e meu líder espiritual e Olha, que legal. intelectual, Luiz Carlos Toledo. E também o meu irmão Fernando Toledo, que amo também. Aí já é para a área de negócios e tal, de outras coisas, são meus dois irmãos. Mas o meu irmão Luiz Carlos, ele é formado em jornalismo, trabalhou pelo CEUP, trabalhou aqui no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense e outros veículos, Jornal do Guará, e hoje ele escreve no 50 anos de texto, que é um canal mais, né, para o mundo inteiro. Os textos dele são muito, milhões de visualizações, escreve muito bem, tem uma visão política, geografia, história. Depois eu vou te apresentar ele, você vai gostar muito bem. E escreve também no Quora, também, que é internacional. Mas ele, que é o jornalista de profissão, eu falo, pô, vem, escreve as matérias de política internacional para mim. E o filho da mãe não escreve. Eu, pô, escreve para o meu canal, eu preciso. E a minha filha, Isadora, que ela é formada em gestão de RH. Ela se formou também há pouco em comunicação organizacional pela UNB, que aí tem Legal. muito Muita foco relação com relações públicas. em relações públicas, empresa e internet. Sim. E ela vai fazer agora o curso de Direito no CEUB. Já vai para o terceiro curso, tem 22 anos, tá? Vai para o terceiro Nossa, curso que bacana, e eu hein? tô achando é bom. Tô Maravilhoso. aplaudindo minha filha. Minha filha, um beijo. Maravilhoso. Papai fala de você mesmo. Ela Parabéns para fica, você e para papai, não. ela. Obrigado. Papai não fala de mim, eu falo sim, porque ela gosta de ficar nos bastidores. Falo sim, ela vai ser entrevistadora aqui com a gente também. Então, o que eu queria te perguntar também é sobre, você trabalha com uma equipe ou você trabalha sozinho? Eu trabalho com uma equipe. Tá igual eu, uma equipe, né? Equipe. Sou só eu. Eu vou pra rua, eu coloco meu tripézinho lá, eu entrevisto as pessoas, gravo. Sou eu que baixo os vídeos, eu edito os vídeos, eu publico os vídeos. Tudo sou eu que faço sozinho. Em alguns momentos, aí eu não posso deixar de reconhecer, minha esposa Fabiana, meu amor, um beijo grande para você. Obrigado por me apoiar. Obrigado por fazer parte desse projeto junto comigo, que ela é minha incentivadora e ela me ajuda às vezes, sim. Nós vamos pra rua, ela vai comigo. Legal. Às vezes, como por exemplo, eu cobri o jogo do Flamengo e Corinthians, a final. E eu precisava de alguém comigo porque eu chegava nas pessoas já entrevistando. É um ambiente onde você não consegue acordar uma entrevista, porque a espontaneidade naquele momento é que faz a diferença na matéria, né? Então ela foi comigo, ela me ajudou, gravava, eu chegava nas pessoas, ela já estava gravando. Então, meu amor, obrigado, viu? Fabiana, ela que eu te falei, que é terapeuta holística, posso fazer um jabazinho para ela? Claro, a Fabiana, muito obrigado eu agradecendo pelo Nelson Neto, né? Porque a gente sabe da importância desse apoio, Sim. tanto o apoio vai lá e faz, quanto o apoio técnico, quanto né, o apoio de todas as formas. Então, já agradeço você, grande abraço para você e vai lá, Nelson, pode falar. Fabiana é terapeuta holística, uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ela faz um trabalho muito bacana ali no Espaço Aroeira, não sei se vocês conhecem, fica ali no final da Asa Norte, no Polo Verde. E lá ela tem o meu espaço, Meu Belo Despertar, onde ela faz os atendimentos dela. Então quem quiser conhecer, segue aí nas redes sociais, o Instagram dela é @meubelodespertar. Tenho certeza que vocês vão se identificar com essa mulher maravilhosa, fantástica que é a Fabiana. Muito bem. Olha aí o elogio. Isso também é muito importante, né? Reconhecer assim o trabalho, o esforço e a dedicação da sua esposa, né?
Sim. com o seu trabalho incentivo, né, da família Sim, é sim. fundamental. Então, Fabiana, você também está convidadíssima para vir aqui ao CGM Talks falar do seu trabalho e da importância que eu sei da importância do seu trabalho para as pessoas, tanto fisicamente, mentalmente, quanto questões sociais que a Ela gente vai tem adorar. aí, Ela vai entendeu? adorar. Então, está convidadíssima. Aí eu quero falar, vou mandar um oi, só voltando naquela questão do narcisismo, Gercinho Deveras, eu vi, porque aquele negócio de ver o vídeo, né? Você vê tecnicamente. Eu, eu vi 50 vezes um vídeo que tem nada a ver, foi um bastidores aqui. Meu celular ficou em cima da mesa, virado para cima, e ficou me gravando aqui antes da gente entrar. Nós tivemos uns bastidores. E eu vi centenas de vezes o vídeo do Gercinho Veras, que é só um bastidor. A gente fez um podcast com ele também. É um cantor, um artista excelente aqui de Brasília. Depois você procura ver, você vai gostar muito. E, e aí eu gostei tem nada a ver, já assim você vai achar a coisa mais sem pé nem cabeça, mas eu sei que você gosta disso. E eu vi um vídeo pro Gercinho Deveras, mas tá aparecendo mais eu, tá, Jaci? Mas depois eu te explico, tu vai ver lá por que que é. Mas eu fico olhando centenas de vezes. Fui dormir tarde pra caramba vendo o vídeo. Eu não, é por narcisismo, por me ver no vídeo também. Eu gosto de me ver no vídeo, eu gosto de me ver falando. Eu sou professor, falei a vida inteira. Isso para mim é bem Tranquilo. natural. Mas eu não tinha imagem. E o que que a gente não tinha, Nelson? Que é muito importante que eu vou falar para nós e para o público. A internet é uma via de mão dupla. Antes, a gente só via o TV, ouvia o rádio, né? Mas lia o jornal, mas a gente não dava opinião ali, não conseguia Não tinha falar. Não interatividade. tinha interatividade. A internet é uma via de mão dupla, então me encanta demais a internet e o celular, porque eu daqui de casa posso falar para o mundo inteiro. Você vai lá, coloca a opinião, você vê a opinião. Então isso para mim é Isso é fantástico. legal, Então verdade. o meu narcisismo com os vídeos. E outra coisa que eu vou te falar que você deve sentir isso também. Eu tenho muitos amigos, Nelson, e você deve ter também. E esse trabalho meu, de alguma forma, ele ajuda, ele auxilia os amigos, de alguma forma, psicologicamente, afetivamente. Às vezes a pessoa, né, tá meio assim, eu mando um vídeo meu para ele de uma situação engraçada, ele ri do vídeo. Eu mando um bastidor para ele ri do vídeo. Ou eu entrevisto o colega que está retomando um trabalho, ou alguns segmentos que estão retomando, como o pessoal, os artistas precisam muito. A internet foi boa para um lado, mas foi ruim para o outro, que tirou o lance das gravadoras, tirou os shows, tirou os discos e tal, mas a internet pode também recuperar. Então, é também um trabalho que ajuda muito os outros. Vamos lá, Nelson. Você trabalha em todas as redes sociais. Já vou entrar com os dois pés nos seus peitos, já vou dar uma voadora nos seus peitos e eu vou te dizer por quê. Você trabalha em todas as redes sociais? Não, eu não trabalho em todas as redes sociais e vou te explicar por quê. Inicialmente eu comecei com o Instagram, né? E o Instagram, por entender que, como eu precisava falar com a população do Distrito Federal, eu conseguia nichar melhor ali no Instagram. O Instagram, quando eu publico, ele já joga para o Facebook. Então eu tenho os dois. Tá. Paralelamente, eu falei, puxa, o TikTok é uma rede que alcança mais pessoas. Você viraliza mais rápido, é mais fácil viralizar. E por que não falar com um público que talvez seja mais amplo do que o público de Brasília, do Distrito Federal? E eu criei o TikTok. O TikTok hoje está maior do que o Instagram. Hoje eu estou chegando... E, na verdade, o meu perfil no TikTok ele era Nelson Neto. Né? Ele não é na rodoviária. Eu publico também no meu perfil Nelson Neto DF no TikTok. E no TikTok eu estou chegando em 10 mil seguidores agora. Para quem é grande, é um número muito pequeno. Mas para quem está começando, cara, sabe que é muito difícil alcançar esses números. Sim, né? sim. Então, tanto no TikTok quanto no Instagram, enfim, nas redes sociais no geral. Mas eu hoje utilizo essas 3 redes sociais. Eu não tenho braço para utilizar mais redes sociais. E vou te falar por quê também. Hoje eu tenho um emprego, eu trabalho. Trabalho 8 horas por dia. Como eu sou sozinho, dificulta para mim. Então, eu foquei nas 3 redes sociais que eu acredito que tenham mais impacto. Óbvio que eu sei que o Twitter, para política, ele é muito mais amplo, é muito melhor. Né? Mas eu optei por não
ter um canal focado só em política, mas era um canal que traria as demandas da população como um todo. A gente fala de política? Fala de política. Como o foco não era política, eu falei, cara, então vou deixar o Twitter fora, que é o X hoje, né? Então ficou fora. Então hoje eu tenho essas 3 redes. Não uso o YouTube também. Tá, então eu vou te. Eu falei que ia entrar com uma voadora nos seus peitos, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, mesmo da área de comunicação e que tem canais, elas não divulgam em todos os canais. Pessoal, desculpe que às vezes eu olho aqui no celular, é porque o nosso operador, às vezes, ele está mandando uma mensagem, a gente não tem o ponto ainda, e eu olho aqui para ver se ele não está me dando uma chamada discreta, me mandando uma mensagem, um puxão de orelha. Por isso que às vezes eu fico de olho aqui, né? Falta de educação não, tá? Nelson, eu vou te dizer o seguinte. Então, a maioria não tem. E eu vou te dizer. Por que você deve ter 5 canais? Nós publicamos, eu trabalho também sozinho. Agora, no canal de notícias e no canal de profissões, eu trabalhava sozinho. Agora, com o podcast nosso, nós trabalhamos com equipe, né? Que na equipe principalmente estou eu, como criador e apresentador, está o Ismael ali, da agência IA, né? No grupo IA de marketing, tá? E a minha filha Isadora. Mas também temos outros colaboradores aqui, tá bem? O Alex Podrão, o Maurício, o Jackson, que fazem o co-hosting aqui comigo, que fazem também algumas intermediações super importantes. Olha, pessoal, da equipe que não pode estar aqui hoje, um abraço para vocês, e sei porque vocês não podem estar aqui hoje, porque estão trabalhando em outras atividades. Então, vamos lá. Eu publico no 5 redes: Facebook, TikTok, Instagram, Kawá e YouTube, e tem o Threads também. Por quê? Porque o mesmo vídeo que eu faço um vídeo só, vai para todos. Vai para todos. Só que no Instagram e no TikTok, eles são as redes que realmente dão mais visualização, dão mais retornos. Aí você pega essa técnica se você quiser ou não, é uma sugestão. Primeiro, publique em todos, porque às vezes um canal nele tem 500 mil visualizações, nesse aqui tem 1, 2, 3, mas vai atingir exatamente a pessoa que você quer ajudar, ou vai atingir uma parceria boa, ou vai atingir uma situação boa. Então, eu te digo, faça para todos os canais, e aí você faz o seguinte: YouTube, Facebook e TikTok, você coloca título, você coloca capa, você coloca a descrição, você faz a enquetezinha de votação, você bota as hashtags, beleza. É o que você trabalha mais, tem que ter o resultado. Nos outros, você só pega o vídeo seco da galeria, puf, postou lá. É só você clicar na definição lá da foto, porque senão ele não vai. Você clica lá na foto que vai primeiro lá, você clica ali em concluir, não precisa botar nada disso, pronto. Mas tem um bom alcance também, tá? Legal. Ele te dá um bom resultado. Estou te dando assim como sugestão, claro. se você quiser, porque aí você atinge todas as Vou redes. avaliar direitinho. Você continua com o mesmo trabalho praticamente, porque nas duas redes você faz 100%, na outra você vai fazer 10%, e você vai ver que vai começar a crescer. Legal. Tá bom? Outra coisa que eu quero voltar aqui, da gente falando desse trabalho, falar para mais gente, é que eu quero levar aqui esse trabalho nosso aqui, do CGM Talks, da importância do teu, que é chegar a todas as camadas, chegar a todos os lugares, falar para mais pessoas. Eu pretendo levar o canal CGM Talks para o doutorado da UNB. Eu quero levar para o doutorado de Direito. Vou me inscrever lá como aluno especial. Espero que a UNB me aceite. Já conversei com ele, é possível. Para que eu faça a transmissão, coloque esse canal fisicamente lá no UNB, esse podcast fisicamente lá na UNB, principalmente agora em época de eleição, porque eu possa entrevistar professores, alunos, pessoas de outros países, repórteres e tal, e ali, em loco, né, a gente ter a opinião ali viva e o acompanhamento das eleições, e que a gente possa derrubar as barreiras dos entraves de comunicação, dos erros das fake news e tal. Então, a ideia é levar para lá. Estou falando aqui para você em primeira mão, estou falando aqui para o nosso público em primeira mão. Eu vou te perguntar
Como tá aí teu horário? Eu acho que a gente ainda tem aqui uns 20, 25 minutos. É contigo, tá, pessoal? É porque nós aqui, o Nelson Neto tem um trabalho dele, né, importante lá, né, que é lá no Ministério Ministério das Comunicações. das Comunicações. Ele tem aqui horário, gentilmente, foi uma briga ontem, gentilmente eu torci o braço dele para ele se encaixar no horário, tá? Então, eu vou te perguntar o seguinte, você tem, assim, a, alguma predileção? Não. Tenho certeza que você não tem, mas você tem um público-alvo específico, definido. Quando você pensou, você tinha um público-alvo definido, esse público-alvo, ele aumentou, ele continua o mesmo, ou você pretende levar para as outras escalas? Como é que funciona na rodoviária? Então, o público-alvo do Na Rodoviária, ele é moradores do Distrito Federal, como é que se diz? São os parlamentares, os políticos do Distrito Federal, governo do Distrito Federal. Esse é o público hoje. Sim. Governo do Distrito Federal, parlamentares e a população do Distrito Federal. Então o seu público é bastante amplo, alcança todas as camadas, todos os segmentos, sem preconceito, sem fazer distinção. Sim, claro, Né? Nem pode. Nem pode, né? E sem supremacia. Me diga aí, o que você fala assim do seu canal mais? Pode ser da sua profissão. Fique à vontade para falar o que te dá orgulho hoje em dia, o que te dá satisfação hoje em dia. Aí você pode falar sobre o seu pessoal, sobre o seu canal, sobre a tua profissão lá no ministério, sobre a tua família, sobre esse retorno que a gente tem. O que te dá gás hoje, Nelson, e te deixa orgulhoso? Então, Sérgio, o Na Rodoviária com o Nelson Neto, ele trouxe para a minha vida atividades que demandam tempo. Então, hoje, eu preciso dividir o meu tempo entre o meu trabalho. Pra você ter uma ideia, as gravações acontecem dessa forma que está acontecendo aqui com você. Nós estamos no horário de almoço. Horário de almoço, tá, pessoal? Essa gravação... São 1h13 da tarde. A gravação agora. Nossa está sendo entre meio-dia e 14 horas, tá? Que é o horário que a gente tem aqui. Depois vai correr para outro trabalho, né? Isso, eu tenho que estar no ministério de volta. Eu gravo, às vezes, no final do dia. E aí você tem que se dividir entre a família, entre o trabalho no ministério e tenho que me dividir entre o projeto Na Rodoviária com o Nelson Neto. E isso demanda tempo. Puxa, Nelson, mas não é cansativo? Eu digo que meu dia ele tinha que ter 48 horas. 24 horas é pouco. Mas o que me dá prazer realmente, e aí isso eu posso falar olhando para vocês que estão assistindo a gente aqui, é quando você vai lá gravar uma demanda em determinada localidade, você publica aquele vídeo e no dia seguinte, aquele órgão do Distrito Federal vai lá, atende a demanda e a gente soluciona o problema. Então isso, para mim, é o mais gratificante. E sinto isso também em todas as pessoas que vêm me procurar. Às vezes, repetidamente, Nelson, lembra aquele problema que você ajudou a solucionar? Voltou a acontecer. E o bacana é que, o que eu tenho percebido? Tem chegado até os órgãos. Tem alcançado todos os públicos. Então, chega até os órgãos e os órgãos vão lá e resolvem o problema. Então, isso é bom. Isso é muito bom. E você fica pilhado. Eu vou estar aproveitando para perguntar umas coisas minhas também, porque os meus canais de notícias, principalmente o podcast agora, porque integra mais. Eu trabalhava sozinho eu digo assim, fazendo as gravações, mas não tinha pessoa comigo na mesa. Tô tendo o maior prazer de entrevistar você, de conhecer você, sabe? Obrigado. O Gersinho Deveras, o Monge Sato, a galera toda aí do punk rock que a gente tá, de Brasília, década de 80, a gente tá colocando foco aí de novo. Só que eu fico pilhadaço. Não sei se acontece isso com você. A gente está falando do cansaço, né? Claro que faz muita atividade, mas eu fico pilhado. Às vezes eu vou dormir bem tarde, porque eu fiquei assim, empolgadíssimo com a entrevista. Aí, por exemplo, fiz a entrevista com o Monge Sato. Adorei o senhor, tá, Monge Sato?
Adorei a entrevista com o Monge Sato, fizemos aqui à tarde. Você fica pensando naquilo, né? E fiquei empolgado com o resultado e chamei o pessoal para, após, né, tomar uma cervejinha ali de leve num bar, né, sozinho. Ninguém foi, eu fui sozinho Comemorou sozinho. Eu comemorar. faço isso também. Você faz isso também? Eu comemoro sozinho. Eu fui comemorar sozinho uma cervejinha com torresmo de leve. O trabalho, ter dado certo a entrevista, agradeço novamente ali ao Ismael, né? Que sim, sem a equipe técnica, sem a ajuda, né, dos outros, a gente Ninguém não faz nada nada. sozinho, né? A gente não faz Quando a gente nada. fala que faz sozinho, na verdade, sempre tem alguém que, mesmo que esteja te dando um apoio moral, um incentivo, ela tá te ajudando de alguma forma. E a gente fica tão alegre, eu ali tomando uma cerveja, e eu pensei assim, pô, se o pessoal ver isso, fica... E eu até liguei para alguns amigos, estavam, já era meio tarde, já estava ocupado, né? E a gente fica pensando assim, o pessoal deve achar que a gente deve ser meio doido, né? O cara tá tomando uma cerveja para comemorar um podcast que deu certo. Mas é isso, a gente ótimo tem que comemorar. saber que você faz isso também. Eu faço também. Eu comemoro também. É raro comemorar sozinho, porque minha esposa sempre comemora comigo. Eu comemoro com as minhas filhas. A gente tem uma família que é muito integrada, muito unida, e eu tenho muito orgulho disso. Sou muito feliz por isso. Mas às vezes acontece. Às vezes vão dormir, eu fico lá sozinho, aí olho o vídeo de novo. Aí, puxa, falo, caramba, tô ali comemorando sozinho. Ontem eu fui dormir tardão. 3 horas da manhã, olhando o vídeo do Gersinho Vera 300 vezes, porque eu gostei. Tem nada a ver. Depois você vai ver lá que é um bastidor, que não tem muito nada a ver com nada, mas, sabe, às vezes pega, a gente gosta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, e você vai responder se você quiser, da forma mais sincera, daquela forma que eu faço, olhando nos teus olhos. Você sabe que isso tem um negócio, um poder de supremacia, assim, né? Até a voz. A voz impostada, essa voz minha é fingida, tá, pessoal? Ela é mais fina. Eu tô encorpando aqui porque o Nelson Neto também tem uma voz encorpada. Eu tô aqui, ele não, mas eu tô numa disputa aqui de masculinidade. Não, mas eu imposto também, minha voz também você imposta também? Então eu vou olhar nos seus olhos, vou te perguntar e você vai responder francamente, claramente, transparentemente. Você já pensou na possibilidade, porque você falou que ajuda mais pessoas, né? Claro, o seu trabalho ajuda, a satisfação em que o órgão público vai lá, atende o seu pedido, o seu chamado, e atende a uma demanda urgente da sociedade. Nós sabemos que é muito aqui no DF, em Brasília, plano piloto, principalmente no entorno. Você já pensou em se candidatar a algum cargo político aqui no Distrito Federal? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta que balança, mexe muito comigo. Sim. Eu já fui candidato. Você já se candidatou? Eu fui candidato nas eleições passadas, a qual 2022, cargo? Deputado distrital. Distrital. Eu nunca me imaginei na política, eu não sabia como funcionava uma eleição, eu não sabia quem procurar, eu não sabia onde ir, mas eu sabia que eu precisava me colocar à disposição da população do Distrito Federal para mudar, para transformar a vida das pessoas dentro daquilo que as atividades de um deputado distrital permitem. Eu falei, caramba, e agora, como é que eu faço? Muito por conta do projeto social. Sim. Eu falei, cara, preciso procurar alguém. Quem no Distrito Federal hoje que eu poderia procurar? Cara, me veio à cabeça um nome de alguém que eu admiro demais, que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho uma admiração como pessoa, como ser humano, como parlamentar. Senador Regufe. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, conversando com um amigo, ele falou, cara, eu tenho acesso ao Regufe. Eu falei, sério? Ele falou, tenho. Você consegue uma pauta não para eu sentar, para bater um papo com o Regufe? Ele falou, cara, eu vou tentar. Eu falei, tá bom. E ele conseguiu essa pauta. Era uma conversa que estava planejada para ser de 30 minutos. Nós conversamos durante 2 horas e eu saí de lá com a promessa de que eu seria candidato a deputado distrital, porque o senador Regufe disse para mim que nós precisávamos de pessoas como eu. Eu me emociono até de falar. Claro, porque um incentivo desse, né? Vindo de quem né? É um parlamentar que eu tenho uma admiração muito grande, fez um trabalho muito bacana pelo Distrito Federal ao longo da sua jornada como parlamentar. E aí, senador Regufe, eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui. Posso, Sérgio? Pode, à vontade. Eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui agora. O momento que nós estamos vivendo hoje na política, tantos casos de corrupção, né, para todo lado, o senhor é uma figura
que a população do Distrito Federal, a população brasileira, precisava ter de volta na política. Eu sei que o senhor está afastado, mas eu queria dizer isso para o senhor. E aí... Ótimo você dizer isso. Eu vou te fazer uma interrupçãozinha, que eu conheço também o trabalho do senador Regufe. Está convidado. Faça você o convite. Olha para a câmera lá, Nelson Neto, por favor, e faça um convite ao senador Regufe. Primeiro, se você já fez, que ele volte à política, mas o segundo, que ele venha dar entrevista dele sobre o assunto que ele quiser, pode ser sobre política ou não, sobre a carreira dele, atividades, que eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito interessante. Faça um convite a ele para ele vir dar entrevista para a gente aqui no CGM Talks, e depois eu vou dizer uma coisinha sobre ele. Faça o convite para mim. Bem, o que eu posso dizer para você, eu vou fazer o convite, mas eu posso dizer para você o seguinte: eu estou tentando essa entrevista com ele há tempos e eu não consigo. O senador Regufe é uma pessoa muito reservada. Ele é uma pessoa que se expõe muito pouco, né? E eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou tentar. Senador Regufe, vou deixar aqui o convite para que o senhor esteja aqui com o Sérgio. O senhor já ouviu o que ele falou aqui agora, o senhor está assistindo. Então deixo aqui o convite para que o senhor esteja aqui. Eu posso dizer que aqui o senhor vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido, uma pessoa que comunga com muito daquilo que a gente acredita que é o que pode fazer a vida das pessoas ser melhor por meio da política, pelo pouco que a gente já conversou, né, Sérgio? Obrigado, Nelson Neto. Senador Regufe está convidado. Eu vou fazer aqui uma aposta com o Nelson Neto de que o CGM Talks vai conseguir uma entrevista com o senhor. O Nelson Neto vai apostar que na rodoviária com o Nelson Neto vai conseguir a entrevista, né? A gente pode perder, nenhum dos dois conseguir, pode um conseguir, outro não. E pode os dois conseguirem. Nós ficaremos felizes valendo um café à tarde. E um pão de queijo. E um pão de queijo. Quem ganhar a entrevista com o senador Regufe ganha um café e um pão de queijo. Apostando aqui, ao vivo. Tá apostado? Tá bom aí, senador? Tá apostado. E eu vou dizer de onde que você falou que o senador Regufe é uma pessoa mais reservada, e eu entendo. Eu me lembro dele nas caminhadas dele, na trajetória que a gente sabe que é dura, que é pesada, que tem os figurões, tem os tubarões, tem pessoas com muita grana, muito poder de influência em Brasília. A gente mora aqui, a gente sabe como funciona mais ou menos, né? Então, eu me lembro muito do senador Regufe, né? E da caminhada dele, da trajetória inicial, de bar em bar. Ele no campo de batalha, você deve lembrar disso. Foi o que eu fiz nas minhas eleições, inspirado nele. Ali, entregando, bar em bar, pessoa para pessoa, independente de quem seja, entregando e sozinho mesmo. E ele também teve uma trajetória sozinho, isolado, porque ele não queria deixar se entremear com essas questões políticas que a gente sabe, de bastidores, de pressão partidária, de repente você ter uma opinião pró-sociedade, mas o seu partido é pró-coligação, e aí isso dá um problema. Tem um monte de problema que a gente sabe, né? Então eu atribuo, posso estar errado, mas eu atribuo esse isolamento do senador Regufe, esse lance de não querer dar entrevista, e esse isolamento dele lá. Eu não conheço ele pessoalmente, e nem se é uma característica dele, psicológica interna, mas me parece que é mais do jogo político, do jogo que fez ele ficar. Mas ele fez um excelente trabalho e está convidado. Nelson, Mas eu acabei não concluindo, né? Você me perguntou, vou finalizar. Posso? Pode. Vamos lá. Hoje eu recebo propostas. Eu tenho recebido propostas. Sim. Mas eu não sei se eu venho candidato por alguns fatores, mas eu tenho avaliado a possibilidade de vir, sim. Só para finalizar, que a gente acabou não fechando. Eu avalio a possibilidade, mas ainda não sei. Ainda não sei se eu venho. Tá, eu digo para você avaliar essa possibilidade, claro, aqui como uma sugestão. A gente sabe que tem o lado familiar, o lado financeiro, o lado dos amigos, o lado do trabalho, o lado pessoal. Não é fácil, tá, pessoal? Tem o lado do orgulho da gente também. É pesado. Ir lá
E é muito difícil, né, Nelson? O jogo político, às vezes está brigando aí com os tubarões. E eu te parabenizo pela coragem de ter tentado, pela coragem de pensar novamente. Que eu sei, você vai pensar e decidir. E eu já te digo que, caso você decida por se candidatar novamente a deputado aqui por Brasília, eu te digo que muito provavelmente você terá um acolhimento muito grande do público que já te acompanha e que já conhece o teu trabalho. E para isso serve esse trabalho nosso. Então, eu acho que o teu próprio trabalho, é, como você é na sua família, o teu projeto de ajuda e como você fala pelo povo, principalmente a sua capacidade de comunicação, os temas que você aborda, são temas sociais que são caros, que são importantes para a gente e para as camadas mais desprotegidas da sociedade. A gente sabe que tem canais, tem pessoas da comunicação e tem apresentadores que nem abordam certos canais porque certos assuntos porque não é do métier deles, né? Ou E pode atingir alguém, pode. pode atingir alguma. Nós temos agora episódios aí que você acompanha, né? De alguns comunicadores, jornalistas sendo tirados do canal, do emprego. Às vezes não é nem por posicionamento, às vezes é Você está por falando da bastidores. Renatinha, né? Tem vários, né? Sim. Que foram deslocados do seu trabalho, do seu ofício, por uma palavra que alguém não gostou, por um posicionamento, às vezes até nesse caso aí que você citou do raio lá, que atingiu pessoas, às vezes a pessoa diz, poxa, que pena, que é óbvio, poxa, não queria que isso acontecesse. Às vezes, uma conversa com bastidores, né, com próprios colegas de trabalho, e às vezes também um termo mal colocado e tal, acontece isso. Então, na política é muito assim, eu te parabenizo pela coragem, novamente, de, se for o caso, de se candidatar. Eu acho que você tem um canal de comunicação excelente, uma postura excelente, uma Obrigado. abordagem de termos excelente, uma verbalização e uma seleção de termos e de temas que já vem, obviamente, da sua formação. Te parabenizo também. E aí Obrigado. eu gostaria que você falasse para o seu público, para o nosso público. Te agradeço e que você dê uma fala geral, se despeça do nosso público. Bem, eu quero primeiro agradecer mais uma vez a você, agradecer a vocês que ficaram até aqui. Se você chegou até aqui é porque o tema estava interessante, o assunto foi bom e você continuou com a gente. Nós que somos comunicadores, especialmente quando a gente faz um jornalismo comunitário, é bem mais difícil para a gente, né? A gente sabe o quanto às vezes impacta pessoas, porque a gente procura trazer a informação com imparcialidade, informação verdadeira, de qualidade, por mais que nós não sejamos profissionais. Mas a gente sabe que ética, ela é para a vida. Então, em qualquer lugar, qualquer coisa que você se disponha a fazer, a ética tem que estar sempre em primeiro lugar. E é isso que a gente aqui faz. Então, o CGM Talks é um canal de comunicação, o Na Rodoviária com o Nelson Neto é um canal de comunicação que tem esse objetivo. Então, vou aproveitar agora para finalizar, me despedir de vocês, agradecer a você, Sérgio, Eu que por ter me agradeço. convidado para estar aqui e convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. Né? Às vezes você está assistindo aqui, mas não nos seguem. Então, segue a gente lá na Rodoviária com o Nelson Neto, lá no Instagram, o Nelson Neto DF, lá no TikTok, a gente está no Facebook também. Então, vai ser um prazer receber vocês lá e ouvir vocês. Né? Cada matéria que a gente gravar e vocês, para que vocês interajam lá com a gente e digam para a gente o que vocês estão achando, o que precisa melhorar, o que está bom. É isso, Sérgio. Tá ok. Então, pessoal, vocês, por favor, se inscrevam no canal Na Rodoviária com o Nelson Neto. Vocês vão adorar os temas são muito bons. Se inscrevam no canal dele, comentem e compartilhem. Comente e compartilhe essa entrevista que nós tivemos hoje, aqui no nosso CGM Talks também. Faça o comentário, se inscreva, né, nos dois canais. Agradeço muito a vocês, a presença de vocês, a participação de vocês.
terem acompanhado o nosso canal até agora, tá bom? Um grande beijo, um abraço para todos. Nelson Neto, muito obrigado pela participação e foi ótima a entrevista contigo. Espero te entrevistar mais vezes e que seu projeto e os seus projetos deem certo e que você esteja aqui na mesa do CGM Talks mais vezes com a gente. Com certeza. Valeu. Obrigado, meu amigo.